Vamos agora para a terceira parte da nossa aula 1. Vamos falar de Grécia. Bom, a Grécia Antiga, o povo grego naquela época, ele foi formado por vários outros povos ali da região. Então, no século XII a.C., o povo grego foi formado pelos aqueus, jônicos, dóricos e eólicos. Eram as etnias ali naquela localidade. Já no século X, eram pequenas comunidades que se relacionavam, mas ainda um pouco isoladas umas das outras. Posteriormente, essas comunidades vão se tornar cidades-estados, e essas cidades-estados passam a compor a polis grega. Então, temos também aqui os períodos, né, da Grécia Antiga, período arcaico, meados do século VII a.C. até o século V a.C., o período clássico, do século V a.C. ao século IV a.C., e o século V, o quinto, né, melhor dizendo, antes de Cristo, é o chamado século de Péricles. Não é o Péricles do cantor, né? Mas é quando ocorrem as manifestações artísticas mais relevantes para a gente hoje. A Grécia teve contato com as culturas do Egito e do Oriente, que vão influenciar a construção dessa identidade cultural do povo grego. Então, aqui do lado direito, perdão, do lado esquerdo, tem a gente vê a composição aqui do Império Grego. A gente vê que são pontos isolados, tudo ali em volta aqui da Península Ibérica, pega até um pedacinho do que é a Itália hoje, né, da botinha da Itália aqui. Então, circulando esse pedaço aqui todinho. E agora a Grécia é outra coisa, né? Aqui do lado direito é a Grécia hoje. Pega ainda um pedaço do que era antes, mas menos espalhado, né? Bem menos espalhado. Bom, a escultura... Opa, passei sem querer. A escultura grega vai ser diferente da egípcia, porque era uma arte livre. A arte grega é livre, sem função religiosa. Então, diferente da arte egípcia, que era preponderantemente religiosa, totalmente voltada para a religião, a arte grega vai ter o seu centro no homem, valorizando as ações humanas. Então, é claro, vai ter as artes religiosas também, né, representações dos deuses, mas para o grego era mais interessante retratar as pessoas, o ser humano. Então, vai ter uma influência do Egito inicialmente, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai influenciar, mas logo o povo grego vai construir a sua própria cultura e suas próprias expressões deles mesmos. A busca pelo belo é uma coisa que vai ser muito relevante na cultura grega, posteriormente na greco-romana, e vai ser revisitada várias vezes por movimentos artísticos posteriores, Renascimento, Neoclássico, e tudo começa aqui, nesse momento. Essa busca pelo belo, pelo simétrico. Então, era uma arte idealizada, eles retratavam nas suas esculturas, enfim, pinturas, o ser humano ideal, o ser humano da beleza ideal. Não era representações deles próprios, tipo, vou pintar aqui meu vizinho. Não, era o homem belo, ideal. Vai ter o início das esculturas em bronze. Também eles vão manipular esses materiais, vão iniciar no mármore, mas vão ver que o mármore ele era mais perecível, né? Se quebrava com mais facilidade, eles passam a usar o bronze. E a gente vai ver também que as esculturas vão ter um aumento de mobilidade conforme vão passando os séculos. Então, começa bem estático,
como a escultura egípcia que eu mostrei, e depois eles vão desenvolvendo de modo a ter mais movimento naquelas esculturas. Olha, essa escultura do lado esquerdo, da ponta esquerda, ela é uma escultura grega, bem antiga, lá do século VII a.C. A gente vê que ela é muito parecida com a escultura egípcia que eu mostrei. Deixa eu voltar lá rapidinho. Aqui do lado esquerdo. Ela é parada, estática, olhando para frente, sem nenhum esboço de movimento, totalmente paralisada, olhando para frente, como aqui no lado esquerdo. Então, aí está a influência da arte egípcia na cultura grega. Aos poucos, aqui no meio, já é uma escultura bem posterior, do século V a.C., né, do século de Péricles. A gente vê que tem uma idealização de beleza, né, o tronco aqui, o abdômen tem um tanquinho ali, né? Então é o que eles achavam que era o ideal de beleza, ainda um pouco estático, mas aí no lado, na ponta direita aqui, que é o Zeus, uma estátua de Zeus de bronze, mostra o início das esculturas em bronze, como eu falei, e ele já está numa movimentação totalmente diferente daquela escultura ali da ponta esquerda. Já tem o movimento dos braços abertos, um braço flexionado, outro braço reto, uma perna mais flexionada, outra perna mais reta. Mostra a distribuição do peso do corpo, de Zeus, no caso. Vê aí o ideal de beleza, de novo tanquinho, né, peitoral. Então, eles tinham essa busca, quando vocês forem ver na filosofia, essa questão do belo era muito importante na cultura grega. A arquitetura grega, também muito conhecida, né, no nosso imaginário, a gente tem esse referencial. Os templos religiosos são as construções gregas mais conhecidas por nós. São construídos sob uma base de 3 degraus e a sustentação do entablamento por colunas. Entablamento é como se fosse a laje, tá? O teto. Então, esse entablamento era sustentado por colunas. Essas colunas e o entablamento construídas segundo os modelos da ordem dórica ou jônica. A ordem dórica eram colunas simples e maciças. Vou mostrar para vocês. Era uma coluna bem grossa, bem pesadona e sem ornamento. Pá, é aquilo ali. A ordem jônica eram colunas mais leves e ornamentadas. Então, eram mais esguias, mas colunas mais fininhas, com ornamentos em cima, no capitel. Vou mostrar tudo isso daqui a pouquinho. E mais à frente, a ordem jônica vai incorporar o capitel coríntio, que é um capitel mais ornamentado ainda do que o original jônico. O telhado no templo grego, ele é inclinado para as laterais, ou seja, assim, né? E aí, quando tem assim, imagina um teto, né, que é o entablamento reto, e o telhado assim, forma um triângulo, tanto na frente quanto atrás. Isso a gente chama de frontão, esse triângulo na frente e atrás, simétrico, né? Nesses frontões, eles faziam também esculturas, pequenas esculturas ali dentro. Vou mostrar, vai ficar mais claro. Então, aqui do lado esquerdo tem a frente do templo. Olha só, colunas, sustentando aqui os 3 degraus. Então, eram templos não muito altos, relacionado ao nível do chão, né? As colunas, o entablamento em cima, o frontão, que é esse triângulo, e nesse frontão vão ter as esculturas. Tá vendo aqui do lado direito? Tem as esculturas no frontão. Aqui embaixo, do lado direito, é uma simulação colorida, porque, na verdade, essas construções que hoje são pálidas, né? A gente olha assim, pô, sem gração, né? Tudo branco, tudo sem cor. Mas antigamente era colorido, a cor se perdeu. Então aqui tem uma simulação de como seriam
Inclusive as esculturas, tá? As esculturas têm umas simulações de como elas seriam, na verdade, eram todas bem coloridas. Vamos passar para as colunas, ó. A coluna, temos aqui a coluna jônica e a dórica. Certo? Deixa eu ver se eu falei certo. A dórica é a mais grossa e simples. Essa aqui da esquerda, tá? Essa é a coluna dórica. Você vê que ela é mais maciça, mais grossa, mais grossona assim. E o capitel, que é essa parte de cima, aqui não mostra o que é o capitel, eu não botei, mas o capitel é essa partezinha de cima, é a cabeça da coluna, tá? Então, a coluna dórica, ela tem um capitel simples, sem nada, bem seco assim. A coluna jônica, que é essa do meio, ela é mais esguia, ou seja, tem uma aparência mais leve, mais fininha, e o capitel ornamentado, que é essas espiraizinhas aí. Mais para frente, essa ordem jônica vai incorporar o capitel coríntio, que é esse da direita, que ele é mais ornamentado ainda. Tá? Então, tem essas colunas aí, na verdade, dórica, jônica, e a jônica depois incorpora o capitel coríntio. Eu só conferir aqui, é isso mesmo, dórica, jônica. Primeiro a dórica, depois a jônica com o capitel coríntio, tá? Pintura em cerâmica. A cerâmica na Grécia Antiga também eram peças utilitárias, como eu falei da cerâmica tanto no Egito quanto na pré-história, cerâmicas utilitárias, ou seja, elas tinham serventia no dia a dia, ou para rituais religiosos, ou para o dia a dia ali da comunidade, água, carregar coisas, enfim. As pinturas na cerâmica vão ter cenas da mitologia grega e também de atividades cotidianas. Vão ter dois tipos de cerâmica. Inicialmente são as figuras negras e depois as figuras em fundo negro. Deixa eu mostrar para vocês. Essa da esquerda são as figuras negras. Então, como eles faziam? Eles pintavam a silhueta de preto das figuras e iam raspando, detalhando os desenhos na tinta preta. Então, as figuras ficavam pretas com os detalhamentos em branco. Depois surgiu uma outra técnica que é o oposto. Eles pintavam o fundo e pintavam o fundo de negro e aí as figuras ficavam com a cor do barro, invertendo esse esquema de cor. Então é uma série de figuras vermelhas, né? Então tem figuras negras e figuras vermelhas. A cerâmica, para quem via Hércules, o desenho do Hércules, não sei se é da época de vocês, tinha a cerâmica grega, né? A abertura era em torno da cerâmica. Depois eu vou achar para mandar lá para vocês darem uma olhada. Aí vai entrar no período helenístico. No final do século V a.C., Filipe II, rei da Macedônia, dominou as cidades-estados da Grécia. Depois de sua morte, foi sucedido por seu filho Alexandre, que construiu um gigantesco império. Morto Alexandre, seu império fragmentou-se em vários reinos. E esses reinos que vão ser chamados reinos helenísticos. A cultura vai ser semelhante à grega, porque é uma derivação, né? Depois de alguns processos de dominação, as cidades-estados se fragmentaram, né? Virou primeiro o império se fragmentou, então esse período helenístico vai ser muito semelhante à cultura grega. A gente vai ver algumas diferenças, que é aqui a escultura com mais detalhamento, a figura feminina aparece. Eu achei que eu tinha escrito, não escrevi. Eu achei que eu tinha escrito, mas a figura feminina, que até então não tinha aparecido, antes era só o nu masculino, começa a aparecer o nu feminino,
A gente vê o detalhamento aí dos tecidos, né, dos cabelos. É uma escultura, uma arte um pouco mais dramática com relação à anterior. Aqui a gente vê, também surge a personificação de, de coisas abstratas, tipo liberdade, amor. Então, esculturas representando isso em forma de pessoas. Tem aqui a Vitória, Vitória de Samotrácia, que é essa escultura das asas, da mulher de asas, que existe a teoria de que, na verdade, ela ficava na proa de um navio. Então, por isso que ela tem essa coisa do vento, né? Como se o vento estivesse levando ela de frente, embalando ela de frente. E aí surge também a escultura com mais de uma figura, ou seja, em vez de ser só um indivíduo, começa a fazer uma composição com mais pessoas, como essa, o soldado Gálata e sua mulher, uma cópia romana. Depois a gente vai ver por que é cópia romana. Mas você tem uma dramaticidade e tem duas pessoas interagindo, não é mais só uma, né? A mulher e o homem que mata a mulher e depois está se suicidando. Então, isso foi no período helenístico. O teatro de Epidauro. O teatro grego era muito importante para a cultura grega, tem as tragédias, tem as comédias, é basicamente o início do teatro, foi lá na Grécia, o teatro ocidental, né, claro. A gente não vai falar de teatro, mas é também uma história interessantíssima a do teatro grego. Mas a gente vê aí que eles também têm uma configuração de arquibancada, né, muito semelhante um pouco ao que a gente tem hoje dos jogos de futebol. E eram teatros que concentravam muita gente. Eu acho que eu tenho essa informação aqui, quantos lugares. Mas nesse período helenístico, o teatro passa a ter essa configuração, que antes o teatro era um pouco diferente, era um pouco dividido, mas passa a ser algo que reúne realmente as pessoas e tem uma acústica que quem está lá embaixo está falando e todo mundo está escutando, não tinha aparelhagem de som, então tudo era acústica. O formato é feito para isso, para o som se espalhar e chegar a todo mundo.